Boa noite, igreja, paz do Senhor. Aqueles que eu não cumprimentei, aqueles que estão na live, vamos estar iniciando o culto desta noite. Vamos ficar de pé, orar ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelo que ainda Ele há de fazer. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pelo culto desta noite, Pai, pelas vidas que estão aqui, aquelas que irão chegar, aquelas que estão na live. Pai, eu oro que o Senhor venha abençoar. Queremos, Espírito Santo de Deus, ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Pai, através do louvor, Senhor. Fala conosco através da palavra. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade aqui neste lugar, Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Pai, te adorando, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda há de fazer em Peniel, Vila Nova Mariana. Sinta-se à vontade aqui neste lugar, Pai. Este lugar é a tua casa, Pai. Queremos, Senhor, desde já, Senhor, te louvar, te engrandecer, te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças e paz. Amém. Bom, como de praxe, olhe para o irmão que está do seu lado aí, cumprimente ele, graças e paz, que bom que você veio. Mais um culto. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Senhor. Coloca a mão no teu coração. Vamos declarar que Ele é o nosso respirar. Quero te agradecer, Senhor, por mais uma semana, mais um dia que está se encerrando, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos declarar nesta noite que o Senhor é o nosso respirar. Teu Santo Espírito vive em nós. Em nome de Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Vai mais uma vez. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Jesus, tu és meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Vai mais uma vez, eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Quer saber essa é a nossa oração, Senhor? Que o Senhor é nosso respirar. Aplauda Jesus. Amém, Senhor. O Senhor é santo, Pai, e para sempre nós vamos te adorar. Vamos declarar nesta noite que o Senhor estava morto, mas ressuscitou. Vamos nos lembrar aquela cena na cruz, do sacrifício do Senhor por amor a todos nós, na remissão dos nossos pecados, Senhor. Declare: o universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre. Ressuscitou,
essa venha ser a nossa lembrança sempre. Declare mais uma vez: o universo chora. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Senhor. O Senhor ressuscitou e para sempre vive. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Pai. Santo para sempre, Pai. Vamos declarar nesta noite. Aleluia, Senhor. Que nós viemos nos render a Ti, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Declare mais uma vez: as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Senhor, tu és santo, em nome de Jesus. Declare: quem perdoado foi, quem foi perdoado, redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, e exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos
e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos, e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, e exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aplauda Jesus, porque Ele é santo. Aleluia, Senhor, obrigado. Amém, irmãos? Vamos passar agora para o momento de dízimos e ofertas com a mesma alegria em nome de Jesus. Amém, glórias ao Senhor. Como é bom louvar a Deus. Minha irmã Maria está aqui ao meu lado esquerdo com os envelopes. Aqueles que vão precisar, façam um sinal para ela que ela vai estar entregando. Você também pode fazer por meio do Pix. Aí está nas colunas o nosso QR Code e o número do nosso Pix. Segure na sua mão sua oferta, seu dízimo. Vamos estar consagrando ao Senhor. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por cada oferta, por cada dízimo dessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido fiel com o Peniel Vila Nova Mariana, Pai. Se essas portas estão abertas aqui, Pai, é porque o Senhor tem, esse povo tem sido fiel a esta obra. Te louvo, te agradeço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida do teu povo, que nada venha a faltar, Pai. Deus, que o Senhor possa abrir portas de emprego, Pai, sobre a vida da tua igreja, Pai, dar promoção, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa o teu povo. Já te louvamos também, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, nos ajudado, nos dado direção, Senhor, em poder estar administrando, Senhor, as finanças da tua casa, Pai. Aqueles que não têm nessa noite, Senhor, que o Senhor venha abençoar da mesma forma, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João,
Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida de meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra lida nesta noite. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor. É o que te peço no nome de Jesus. Amém. No culto de domingo, nós aprendemos o que quer dizer missões. Aprendemos a colocar em prática missões. Aprendemos como fazer missões. E agora temos que aprender como cuidar das vidas que Deus nos confia. Queremos fazer missões. Somos, como fomos falados, desafiados a fazer missões. Mas não nos basta só fazer missão, mas precisamos sim aprender a cuidar das vidas. E o tema da mensagem dessa noite que eu coloquei é cuidando das vidas que Deus nos confia. Porque a partir do momento, quando aprendermos a fazer missão e o Senhor nos entregar vidas, nós precisamos cuidar delas. Porque o Senhor está nos confiando as vidas. Então nós temos a responsabilidade de cuidar da vida que o Senhor nos confia. No texto que lemos, Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. E quando analisamos a pergunta de Jesus, percebemos como ele se preocupa com as vidas que ele nos confia. Se o Senhor Jesus, ele não tivesse essa preocupação, ele não teria perguntado para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, na terceira vez, se entristeceu da pergunta de Jesus. E muitas vezes nós somos assim, né? As pessoas nos perguntam uma, duas, na terceira a gente pergunta: de novo? Você está me perguntando isso novamente? Mas o Senhor já sabia por que ele estava perguntando para Pedro. Porque ele estava preocupado que se Pedro ia cuidar das ovelhas dele. Porque as vidas que o Senhor nos confia, essa vida não é nossa. Essa vida é do Senhor. Nós temos uma responsabilidade.
porque o Senhor Jesus morreu na cruz por ela. Essa vida foi comprada com preço de sangue. Essa vida tem valor, o mesmo valor que você tem para Jesus. O irmão que está do seu lado aí sentadinho, o irmão que está em casa me ouvindo, a vida dele tem valor. Fomos comprados com preço de sangue. E não foi qualquer sangue, não. Foi o sangue do Filho de Deus. Foi o sangue de Jesus. De um Deus sem pecado, que pagou o preço pela nossa vida. Aí podemos perguntar: como cuidar das vidas que Deus nos confia? Como podemos cuidar dessa vida? Você pode estar aí perguntando: como, pastora? Como que eu vou cuidar das vidas que o Senhor vai me confiar? Primeiro, reconhecendo que as vidas são um presente de Deus. Você precisa reconhecer que a vida que o Senhor te dá para cuidar, ela é um presente de Deus. No final do ano, temos o batismo. Será que você já tem uma vida para descer as águas? Será que o Senhor já colocou uma vida para você descer as águas? Para você ser pai espiritual? E pai cuida. A responsabilidade nessa noite, eu venho te mostrar através da palavra, desse cuidado que você tem que ter com essa vida. Muitas vezes você pode falar: ai, poxa, mas hoje não é culto de missões. Mas o culto de hoje é continuidade do culto de domingo. Porque no domingo você aprendeu que você precisa colocar em prática, que você precisa fazer missão. Mas só fazer missão não basta. Se você fizer missão e não cuidar da vida, e não reconhecer que a vida que o Senhor te deu é um presente de Deus, você vai perder essa vida. Toda pessoa que chega até nós, seja novo convertido, família, amigo, visitante, não é coincidência. Nada é coincidência. Essa pessoa, ela foi enviada por Deus para que possamos mostrar a ela o amor de Deus. Aquele amor que eu falei lá no culto de domingo, o amor de Deus que Ele teve pela sua vida, essa pessoa que o Senhor colocar na sua vida, é para você mostrar o amor de Deus. O amor que Deus tem pela sua vida e o amor que Deus tem pela vida dela. O amor de ter dado o seu filho para morrer na cruz por ela. Não escolhemos quem Deus nos envia. Se pudéssemos escolher, né? Às vezes você pode falar assim: caramba, Deus me enviou o mais complicado, o que tem mais problema. Nós não escolhemos, mas escolhemos como cuidar e sabemos como cuidar. E se optarmos não cuidarmos, nos tornamos negligentes com a missão de Jesus. Você não escolhe quem você vai cuidar. Deus, Ele te envia, ou um familiar, ou um amigo, ou até mesmo um novo convertido. Você não escolhe. Mas nós sabemos como devemos cuidar, através da palavra. Não da sua verdade, mas da verdade suprema, que é a verdade do Senhor. Nós sabemos como tem que cuidar. Temos que cuidar através da palavra. Então sabemos a forma de cuidar de vidas. Mas não escolha a sua forma de cuidar. Porque muitas vezes, quando nós escolhemos a nossa forma de cuidar, nós matamos aquela vida que o Senhor nos enviou. Porque Deus sabe todas as coisas.
Deus, Ele sabe o que aquela pessoa precisa de cuidado. Aquilo que ela precisa ser mudada. Por isso, meu irmão, quando você receber o presente de Deus, o privilégio de cuidar de alguém, ore a Deus e peça sabedoria. A sua sabedoria, não a sabedoria do Senhor. A sabedoria que vem da palavra do Senhor. Porque o Senhor há de colocar a palavra certa, na hora certa, para você cuidar, para você falar, para você abrir a sua boca. Uma vida que o Senhor te dá é como um filho que você tem. E você não vai educar e falar por seu filho de qualquer forma. Você sempre vai querer o melhor para ele. Assim tem que ser a vida que o Senhor colocar na sua vida. Você tem que ver como um filho, tem que cuidar como um filho, tem que amar como se fosse um filho, porque aí você vai ver essa pessoa crescer. Não é assim a palavra não diz? Ensina a criança no caminho que deva andar. Ensina essa vida no caminho que ela deve andar, e ela sempre vai se lembrar, mesmo se ela vir se desviar do caminho que você ensinou, que é a palavra do Senhor, que é a verdade do Senhor. A semente está lá. E uma hora, no nome de Jesus, vai germinar. Segundo, o cuidado começa com amor. Quem faz missão precisa o quê? Amar. E o cuidado pelas vidas, nada mais começa com o quê? Com o amor. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Antes de dizer, cuide. Ele pergunta primeiro, Pedro, tu me amas? Então, cuide das minhas ovelhas. Não há cuidado sem amor. O amor de Deus nos capacita a cuidar, a ver a pessoa além dos seus erros e das suas dificuldades. Quando eu amo, eu não vejo o erro do meu irmão. Quer dizer, eu até vejo o erro do meu irmão. Eu até vejo as dificuldades que o meu irmão tem em passar por certos pecados. Porém, eu continuo amando, não compactuando com o erro dele, mas eu devo amar, eu devo cuidar, eu devo aconselhar, eu devo mostrar. Cuidar significa alimentar espiritualmente, proteger. Alimentar como? Ensinando a palavra, orando junto, caminhando lado a lado. É assim que eu alimento a vida que o Senhor me dá para poder cuidar. Proteger. Como proteger? Orar, interceder, alertar sobre os perigos, aconselhar na palavra. Assim que eu cuido de uma vida que o Senhor me dá, eu alimento ela, eu protejo ela, eu não desisto, eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu não posso olhar para aquilo que ela está fazendo e falar, olha, tá vendo? Não tem mais jeito. Vai continuar no pecado. Gosta do pecado. Não. Eu vou olhar e vou concordar? Não. Mas eu vou interceder. Eu vou me colocar diante de Deus e falar, Deus, muda essa situação. Espírito Santo, tu é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Eu não convenço de nada. Você não convence de nada, meu irmão. Mas o nosso dever é alertar, é aconselhar e orar.
E quando a pessoa quiser, é alimentar ela da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que convence o homem e é que liberta o homem do seu pecado, do seu erro. Terceiro, como cuidar de uma vida que o Senhor te deu? É investir tempo e paciência. E como às vezes nós temos que investir tempo e paciência. O tempo não é nosso, é no tempo de Deus. E paciência nós precisamos ter, porque a pessoa precisa entender que ela necessita de mudança. Você pode falar para ela, mas convencer que ela precisa de mudança é um passo que ela precisa dar, né? Então você precisa de paciência. Cuidar de vida exige paciência, pois nem todos crescem no mesmo ritmo. Você pode ter 2 pessoas que se convertam no mesmo dia, que entenda que elas necessitam de Jesus, porém o crescimento de cada uma vai ser diferente. Mas 1 Tessalonicenses 5,14 diz: ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Se não fosse para ter paciência com todos, não estariam na palavra. Então, Deus já sabia que seria difícil cuidar de vidas. Por isso que ele colocou nesse versículo: ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Assim como um bebê não anda nos primeiros meses, há pessoas que terão que passar por muitos processos. Não desista de cuidar, interceda. Às vezes a pessoa, ela é como um carro, né? Engatou a primeira, segunda, vai embora. Terceira, embora. Vem uma lombadinha na frente, tem que reduzir. E quando reduz, aí muitas vezes tem aquele desânimo, a pessoa já não vem mais para o culto, já afasta de Jesus. O que nós temos que fazer? Ajudar aqueles que estão fracos. E dar aquele empurrãozinho, continuar orando, intercedendo. Não sabemos qual vai ser o processo de cada um. Como falei anteriormente, cada um tem um tempo de crescimento. A intercessão, ela será um combustível do cuidado. É como se fosse o combustível de um carro. Essa é a função da intercessão. Essa é a função da oração. Muitas mudanças acontecem primeiro no mundo espiritual, antes de aparecer no natural. As mudanças muitas vezes acontecem no mundo espiritual, nós não estamos vendo. Mas com a nossa fé, pelos olhos da fé, nós já vemos cada cadeira dessa cheia de vidas. Como? Primeiramente, pela minha casa. Primeiramente, pela minha família. Pelos meus vizinhos. E por toda essa área continental que precisa de Jesus. Porque não somos só nós que estamos aqui nesta quinta-feira, você que está na live, que está me ouvindo a falar, todos nós precisamos e necessitamos de Jesus. Seja um exemplo. A melhor forma de cuidar é ser um exemplo vivo de fé e santidade. As vidas que o Senhor nos coloca, ela precisa ver em nós um exemplo
de santidade e de fé. Um exemplo de busca, um exemplo de saber que nem tudo está bem, mas nós continuamos firmes aos pés daquele que vai resolver tudo aquilo que precisamos, todos os nossos problemas. Seja um exemplo. Como você é um exemplo para o seu filho, seja um exemplo para o seu filho na fé. Seja um exemplo para aqueles que o Senhor colocar nas tuas mãos para poder cuidar. Não seja só exemplo aqui na igreja, não. Seja um exemplo todos os dias. E quando eu escrevi isso, de sermos um exemplo, eu lembrei de uma vez eu ouvi uma pastora pregar sobre uma vizinha que ela era cristã, porém ela sempre chamava a outra para ir à igreja. Coisa de mulher, né? Tem culto de mulher na minha igreja, vamos. Tem culto de quinta, vamos, né? E aquela vizinha, ela sempre falava: não, eu não posso ir hoje, porque eu estou lendo um livro. E mais um dia você chegou: vamos à igreja. Não, eu não posso, porque eu estou lendo um livro. E assim foi várias vezes, aquela irmã fazendo convite para sua vizinha para ir à igreja, e ela sempre falava: hoje eu não posso, estou lendo um livro. E aí chegou um momento que a irmã não convidou mais a vizinha. Um certo dia a vizinha perguntou: escuta, você não vai me convidar mais para ir na sua igreja? Ela falou: eu convidei, mas você sempre estava falando que estava lendo um livro, então achei melhor não convidar mais. Aí ela falou: então, eu vou nessa igreja porque eu já terminei de ler esse livro. E aí a vizinha, né, ficou curiosa: já terminou? Que livro era esse? O livro que eu estava lendo era o livro da sua vida. Ou seja, essa mulher estava olhando a vida da irmã para ver se ela podia ou não confiar de ir na igreja. E muitas vezes é assim. Você não abre a sua boca, você não fala, mas as pessoas estão te observando. Nossas casas falam que as paredes têm ouvido, né? E é verdade. Os nossos vizinhos nos observam. As nossas paredes têm ouvido. Como está sendo a sua vida? Sua vida está sendo um exemplo de fé? Sua vida está sendo um exemplo de santidade que outros possam seguir? Isso fica um alerta para a nossa vida. Isso fica um alerta para nós. Concluo dizendo: cuidar das vidas que Deus nos envia é uma missão e não é opção. Porque fazer missão não é uma opção. Fazer missão é uma tarefa. Não foi isso que eu falei no domingo? Então, cuidar das vidas que o Senhor nos dá não é uma opção. Você não tem opção, meu irmão. Você precisa povoar o céu. Você precisa falar de Jesus. Se você não faz, você precisa fazer. Então, cuidar de vidas não é uma opção. É uma missão. É amar, é alimentar, é proteger, é orar, é caminhar junto. Cuidar de vidas dá trabalho. Mas não existe coisa melhor. Eu me emociono, eu me alegro quando eu vejo vidas se rendendo a Jesus. Porque eu sei que só Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele pode mudar, ele pode salvar, ele pode libertar. Mas aí você pode estar se perguntando: como, pastora? Se às vezes a pessoa passa por todo esse processo e no meio do caminho ele desiste. Tudo é tempo de Deus.
E eu creio que aonde chegar a pregação nessa noite, aonde uma pessoa ouvir o que eu estou falando, se ela conhece a Jesus, ela vai colocar a mão na sua consciência e vai dizer: Deus, o que eu estou fazendo na minha vida é verdade. Eu te conheci um dia, eu estava limpo e hoje eu estou nessa condição. Mas se você está se sentindo assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de voltar atrás e reconhecer tudo aquilo que Deus, que você sabe que Jesus pode fazer na sua vida. Quando recebemos uma vida, ela vem como uma pequena planta, mas com amor, cuidando dela, regando ela todos os dias, colocando ela na luz, ela cresce. Se deixarmos a planta sem água, sem atenção, ela murcha e muitas vezes elas podem até morrer. Assim também são as vidas que Deus nos confia. Precisa de atenção constante. As vidas que o Senhor nos envia, ela precisa de atenção constante. Para quê? Para ela não murchar e não vir a morrer espiritualmente. Por isso precisamos ter uma atenção devida, um cuidado devido, porque eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo para essa igreja. E se você está me ouvindo nesta noite, o Senhor conta com você. Amém? Vamos se colocar de pé. Vamos estar orando. Se você se sentiu desafiado nesta noite a cuidar de vidas, coloque a mão no seu coração, vamos estar orando. Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a palavra lida nessa noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E a importância, Deus, de estarmos cuidando de vidas. Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina a cuidar das vidas, Senhor. Nos capacita, Senhor. Eu sei que o Senhor conta comigo. Eu sei que o Senhor conta com meu irmão. Aqueles irmãos que estão me ouvindo através da live. Eu sei que o Senhor conta com eles, Senhor. Por isso, Senhor, vem nos capacitar, Senhor, a alimentar, Senhor, a cuidar, Senhor, a orar, Pai, a interceder, Pai, no mundo espiritual, Senhor, sobre aqueles que estão fracos, desanimados, entristecidos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cuidar das vidas que o Senhor colocar nas nossas mãos. Toma, Senhor, diante de Ti cada irmão que orou, que o seu coração queimou, Senhor, sobre essa palavra, Pai. Porque nós Te amamos, Pai. E como o Senhor perguntou para Pedro: se Tu me amas, cuide das minhas ovelhas. Nós Te amamos, Senhor. Queremos, Senhor, a aprender a cuidar das vidas que o Senhor colocar nas nossas mãos. As vidas, Senhor, que entrar aqui por essas portas. Nos ensina, Senhor, a cuidar. Nos ensina, Senhor, a proteger. Nos ensina, Senhor, a fazer crescer, a germinar, a crescer, Pai, a se tornar uma grande árvore. Pai, quero aqui já colocar diante de Ti, Senhor, a minha irmã Adriana, Pai, que está na live, que pede oração, Senhor. Que o Senhor venha abençoá-la, que o Senhor venha, Senhor, renovar, fortalecer as suas forças, que o Senhor venha dar ânimo, Pai. Tu é aquele que sonda e conhece o coração. Tu sabes, Senhor, o que ela precisa. Eu não sei, Pai, mas o Senhor a conhece, Pai, desde o ventre da sua mãe, Deus.
Abençoa a tua filha, Senhor. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Faz a tua obra na vida dela, Pai. É o que te pedimos como igreja do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A glórias a Deus. Vamos caminhando para os nossos avisos agora. Amém. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé. Estamos terminando nosso culto. Mas domingo estaremos aí, no nome de Jesus, firme e forte. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar por tudo que foi falado aqui, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão na live, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Dá uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, um final de semana cheio da tua graça, Pai. E aqui estaremos, Pai, no domingo, Pai, para te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito neste lugar e para que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Toma, Senhor, diante de ti cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda, abençoa. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Livra-nos, Senhor, de todo mal. É o que te pedimos no nome de Jesus. E te agradecemos, Senhor. E terminamos este culto, Pai, com alegria, Senhor, no coração, te aplaudindo, porque o Senhor é bom, o Senhor está aqui, Espírito Santo de Deus, e continua, Senhor, nos fortalecendo e nos abençoando. Obrigada, Senhor, obrigada, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, e obrigado pelo que o Senhor ainda há de fazer. Continua, Senhor, continua agindo no meio da tua igreja, é o que te pedimos, no nome de Jesus, amém. Obrigada, meus irmãos, vão em paz, que o Senhor os guarde no nome de Jesus.